o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, inicialmente, que eu, usando aquela expressão, sou gente como a gente, tá certo? Não é o fato de eu ser pastor e estar aqui na frente, eu não sou superior a vocês em nada. E primeiro eu quero louvar a Deus porque toda a igreja, principalmente hoje, que faz alguma coisa ligada com o ministério de homens, os machos, importantíssimo. Lá em Goiânia tem um médico chamado Paulo Carvalho, ele está liderando um ministério chamado Papo de Homem. Tem conseguido reunir 300, 350 homens uma vez por mês, e para geral, mas toda semana, 6:30 da manhã, tem um café, tem 1 hora de estudo bíblico, e ele é duro na queda com a almaiada. Ele passou uma experiência difícil de câncer de estômago, e a turma respeita ele, ele é um homem de Deus, não é pastor, não é médico. E tem feito esse ministério muitíssimo importante, ainda mais hoje em dia. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Como diziam os que conheceram Bill Batchelor, sobre esse assunto de sexualidade, quando a pessoa fala que não tem problema, diz dos dois um, ou está mentindo ou está morto, né? Então, um ou outro problema. Tudo que eu quero falar, vou repetir, tudo o que eu quero falar sobre isso, não é que tem que falar, estão nesses slides. Você não precisa anotar nada, você não precisa tirar foto de nada, porque quando terminar eu vou fechar em PDF, mandar para o irmão Paulo Almeida, e aí ele manda para vocês sem custo adicional, tá bom? Igual eu falo para o pessoal. Então, tudo que a gente tem aí, tem para vocês. Agora, isso aqui, muito mais do que fruto de estudar, é fruto do que a gente vai vivendo das nossas lutas também. Poderia ter sido assim, ou não. Eu fui alcançado com o Evangelho, eu tinha 16 anos de idade. Nasci em Brasília, meu pai no interior de Minas, minha mãe no interior de São Paulo, e é uma outra época. E eu estava lembrando, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava com um tio no escritório de advocacia. Ele era advogado e a gente chamava de office boy. Em São Paulo fala boy. O garoto lá que vai fazer muitas coisas na rua. E uma sexta-feira à noite eu queria assistir um filme. Isso é verdade. 1979. Eu tinha 14 para 15 anos. E quando chegou lá na bilheteria do cinema em Brasília, a mulher não queria deixar eu entrar. Não, não tenho nenhuma dificuldade, já eu conto o filme. E aí o rapaz que estava comigo, o neto, não, mas eu tenho 21 anos, ele entra comigo, e ela deixou. Agora eu vou contar o filme. O filme era Apocalipse Now, com Marlon Brando, que hoje passa na sessão da tarde. Estou te falando. Isso é só um sinal de mudanças. Agora, por que isso é importante, esse tema? Por causa de tudo que nós vamos conversar. Então, eu não quero que você, não estou julgando vocês, eu não quero que vocês me vejam com esses olhos. Eu sei que às vezes a pessoa, como nesse um encontro de homens que teve lá um tempo atrás, que veio um pessoal de Pompeia, interior de São Paulo, eu me lembro um dos irmãos que era o líder lá, e ele falou assim, tranquilo, como você vê um monte de testemunho, tem até testemunho de uma irmã, de uma jovem bonita, uma loirinha, ela dá testemunho claramente de como eu venci a pornografia. Você imaginar que uma mulher ia falar sobre isso? Não ia nunca. Então esse irmão, eu fui escravo 14 anos, não é? Então eu teria dito. E não foi o que eu vivi. Foram as lutas normais, como a gente vive. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Agora, essa frase eu aprendi num livro de Josh McDowell, que a sua mente é o seu mais importante órgão sexual.
Lá ele falava assim, o que é, se entrar lixo, vai sair lixo. Então nós vamos ver daqui a pouco. Se a nossa mente é o nosso mais importante órgão sexual, então, duas perguntas. Quais são os canais de acesso à nossa mente? Como é que ela capta imagens e informações? A resposta é muito simples, irmãos. Não tem outra maneira, a não ser através daquilo que nós vemos e daquilo que nós ouvimos. Não tem outros caminhos, não tem outros canais de acesso à nossa mente. Jesus sabia disso. Claro que ele sabia, ele nos criou. Por isso que ele falou que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O que Jesus fez? Jesus pegou o adultério e tirou da ação e levou para a intenção. Agora, isso aqui não é para a gente também viver uma paranoia, uma doença, não é? Uma neurose. Então, não posso ir ao rio, não posso ir à praia, não posso, onde não tem nenhuma mulher de biquíni. Não é isso que ele quis dizer. Lembra que isso aqui está no contexto. Qual o contexto? Sermão do Monte. Ele pega os 10 mandamentos e passa numa peneira mais fina. O outro exemplo é o não matarás. Então, qual que é a ideia de matar alguém? Está lá o corpo estendido no chão, normalmente na época faca, uma lança, uma espada, então tem uma poça de sangue do lado. Ele falou, agora não. Agora, se você irar sem motivo contra o seu irmão, se você chamá-lo de tolo, você estará sujeito a julgamento. Então, o que Jesus fez? Ele passou numa peneira mais fina. E observe ali, olhar. A coisa mudou bastante com ele. É tão interessante que às vezes eu fico vendo pastores na internet, eu vou dizer o que eu penso sobre isso, perdendo tempo em textos do Antigo Testamento. Ou falando, criticando, interpretando, quando no Novo Testamento Jesus usa uma peneira muito mais fina. Agora, quando eu falo sobre essas coisas, seja para casais, seja para homens, seja para jovens, eu não uso termos baixos, mas eu vou direto. Então, é claro que você nunca vai conseguir engravidar uma mulher olhando para ela. Eu cometo adultério quando eu olho para a mulher com intenção impura no coração, mas eu não consigo engravidá-la. Tem que ter aquilo que se chama de conjunção carnal. É bom a gente lembrar disso. Então, o que ele estava fazendo? Ele tirou da ação e foi para a intenção. Então, como alguém falou assim, cuidado com o segundo olhar. O outro falou assim, mas também cuidado com o primeiro olhar demorado. E aí, o texto que o irmão Rodrigo leu. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Não é? Aí ele diz assim, caso, porém, a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, isso, eu não vou pegar todos os textos, mas nesse texto aqui, logo depois do olhar para a mulher com intenção impura, é onde ele fala, se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Se tua mão te faz tropeçar, corta. Se o teu pé te faz tropeçar, corta. Então, Jesus está sugerindo uma amputação física? Não, ele está sugerindo uma amputação espiritual. Se o teu olho te faz tropeçar, não olhe. Não é tão simples assim, mas também não é impossível. Se o teu pé te faz tropeçar, corte. Não vá, não se aproxime. Tem um irmão que trabalhou durante muitos anos numa cidade, e mais num estado do Nordeste, podia ser em qualquer lugar do Brasil, muito experiente como caminhoneiro. E ele ouvia falar de determinada mulher, que era famosa entre muitos caminhoneiros. Uma famosa loira lá, isso ele compartilhando comigo. Ele é casado há
muitos anos, mais de 40, tem 3 filhas, e ele sempre falava, graças a Deus, a única mulher com a qual me deitei é a minha. E um dia ele andando naquela região do Brasil, os irmãos lembram do ditado popular que a curiosidade matou o gato, e falou, vou conhecer aquela mulher, eles compartilhando comigo. Aí ele chegou com o caminhão dele naquela cidade, sabia que ela ficava naquela região. Pastor, não cheguei perto, mas vi ela, tão pertíssimo, não troquei, mas vi ela numa distância muito perto. E ele falou essas palavras, quando eu vi aquela mulher, eu falei assim, aquela mulher ali destrói casamento, eu vou embora. Entrei no meu caminhão e fui embora. De fato, ela era muito atraente, muito atraente. Essa ideia do fugir, os olhos são a lâmpada do corpo. Li um texto na revista Fé para Hoje, da editora Fiel. John Piper disse, você não tem mais do que 5 segundos para opor-se a todo pensamento lascivo. Vou começar alguma coisa com vocês daqui a pouco, em algumas coisas práticas. Não tem um texto bíblico, não foi o Espírito Santo que revelou para ele, mas é muito interessante isso, porque vocês sabem disso, essa questão do tempo em que você vai ficar olhando, observando. E aí, temos que lembrar o seguinte, uma coisa é eu estar assistindo a um filme e no meio daquele filme, seja que for filme, seriado, assim por diante, aparecer uma cena mais picante, como dizem os espanhóis, mais caliente. Então, se eu estou no cinema, estou vendo, seja o que for, eu vou esperar aquela cena passar. Outra coisa é eu ir atrás de um filme porque eu sei que lá tem determinada cena. Deu para entender perfeitamente. É isso que ele quis dizer. Você não tem mais do que 5 segundos para opor-se a todo pensamento lascivo. Eu ouvi uma história de um médico ginecologista, crente, que entrou uma mulher no consultório dele e, como praticamente todo consultório, tem um banheiro. Assim que entrou, ela falou assim, doutor, posso usar o banheiro? Claro, a senhora pode usar. Quando ela voltou com um roupão, né? E com a calcinha, ela tinha um laço e falou para o médico que era para ele desfazer aquele laço, que aquilo era um presente para ela, o corpo dela. E ele falou para ela, a senhora faz favor de voltar para o banheiro, trocar de roupa, sair do meu consultório e nunca mais voltar aqui. Essa foi a história. É aquilo que Salomão fala no livro de Provérbios. Alguém vai pisar com os pés descalços sobre brasas sem que se queime? Alguém vai pegar uma víbora e colocar no seio sem que por ela seja picada? Não. Estopa embebida de gasolina perto do fogo? Vai queimar. Daqui a pouquinho vamos falar o que Paulo quis dizer para Timóteo com foge das paixões da mocidade. Você não tem mais do que 5 segundos para opor-se a todo pensamento lascivo. Esse filme de Os Guinness, não é Os Guinness, o livro do recorde, né? É um teólogo inglês, 7 pecados capitais, e aí ele escreveu naquele contexto lá que o presidente Bill Clinton teve o caso com aquela estagiária, Mônica Lewinsky, e lá ele comenta que ela fez esse comentário, ele me despiu com os seus olhos. Aí eu queria dizer para vocês o seguinte, tem coisas que a gente não, assiste e vê, não é à toa. E hoje tem muita coisa de entrevista, os famosos podcasts, que a gente aprende muito. Eu vi com uma psicóloga e também sexóloga, então ela falando do mundo feminino o seguinte, ela disse assim, essa mulher, da mesma forma que o homem tem prazer em olhar
a mulher tem prazer em mostrar. Para você ver se não é verdade. As mulheres com pouco trajes de banho, de biquíni, então ela não fala nada, ela só mostra. O homem não fala nada, ele só olha. E essa mulher disse, como sexóloga e psicóloga, como que dizendo, eu sou mulher, eu conheço as mulheres. Ela não vai falar, ô pessoal, olha para mim. Não. Ela tem esse prazer em mostrar. É assim que ela sente prazer. Também, não é só isso. Como ela sabe que o homem tem prazer em olhar. Ele me despiu com os seus olhos. Como é que ela sabe disso, hein? Pelo olhar dele. Aqui, essa é uma coletânea de aconselhamento. Tem um tempinho, ainda falava de cyber nético espaço, dessa Melissa Partain. Olha, diz, o cibersexo é um problema que está crescendo rapidamente. Eu prefiro manter isso aqui, porque está crescendo rapidamente. Isso deve ter mais ou menos uns 15 anos. Cibersexo é a busca de satisfação sexual na internet. Olha o que ela diz. O acesso relativamente fácil e anônimo à internet faz com que a atividade sexual online pareça atraente e segura. Pessoas que nunca teriam considerado comprar uma revista ou alugar um filme com material pornográfico e muito menos entrar em um relacionamento adúltero, podem agora praticar o sexo na privacidade das suas casas ou escritórios. Você põe no bolso e vai com você para onde você for. Há uns anos atrás, na época da locadora, né? Como ele falou assim, alguma pessoa não teria considerado, eu estou aqui, alugando um filme. Já pensou, chega alguém da igreja, ou até mesmo o pastor, ô irmão fulano, está levando um filme? Pastor, estou, né? O pessoal brinca, é para um primo meu que ele pediu para. Pode rir, não tem problema não. Já pensou? Ou numa banca, né, de revista, alguém vê eu comprar isso aqui? Então, acabou esse tempo da possibilidade de ser descoberto. Porque o acesso à internet trouxe isso para todos. Você tem estudos comprovando que a idade média de uma pessoa hoje que tem acesso a conteúdo pornográfico é de 9 anos de idade. 9. Então, o pessoal falando sobre a erotização das crianças, né? E por isso que eu falo que isso é importante para nós, os pais e avós e assim por diante. Olha o que ela disse, não é verdade? Agora está segura, agora é diferente. Uma pergunta importante: por que a luta contra a tentação sexual algumas vezes é mais forte do que outras? Sem banalizar, eu me lembro na época de jovem, no mundo não crente, que usava essa expressão que alguns de vocês certamente ouviram. Um falava assim, rapaz, se Deus inventou alguma coisa melhor do que a mulher, ele ficou para ele. Ele ficou para ele. Os mais antigos aqui vão lembrar dessa expressão. Eu estava olhando hoje, em Ezequiel 24:16, quando Deus fala para o profeta assim, eu vou tirar a delícias dos seus olhos. A palavra hebraica lá significa aquilo que te dá desejo, aquilo que te dá prazer, aquilo que te é agradável. Então Deus, Ezequiel 24:16, a mulher do profeta, ele mesmo fala assim, ela é a delícia dos seus olhos. Então, e ele diz assim, eu falei pela manhã, à tarde minha mulher morreu, e o Senhor fala para ele, engole o choro. E aquilo é para ele encarnar uma profecia. Como eu estou tirando a delícia dos seus olhos, eu vou tirar a delícia dos olhos de Israel, que é o templo. Ezequiel é profeta pré-exílico, né?
uma mistura de pré com exílico, né? Que vê o povo ser levado. Então, por quê? Uma vez que abrimos a porta à sensualidade, ela se torna um hóspede muito difícil de ser mandado embora. Você sabe que até mesmo fora, no mundo não evangélico, não espiritual, não religioso, pessoas vão para algumas clínicas para tratarem de compulsão sexual. Eu conheci uma pessoa assim, casada, duas filhas, casada com uma médica, e hoje um dia a gente estava conversando, tomando café numa padaria, eu até fiquei curioso. Eu falei, é mesmo dela, tem uma psicóloga, e que tipo de remédio dá para isso? Para a pessoa controlar suas paixões sexuais, né? É mais ou menos os remédios que estão ligados à depressão, ansiolítico. O ator Michael Douglas é um deles, e ele mesmo falava sobre isso daí, que internou numa clínica para controlar um pouco dos seus impulsos sexuais. Agora, irmãos, a gratidão ou ingratidão no coração tem um impacto na luta contra a tentação sexual. Pastor, como assim? Eu vou explicar. Duas atitudes pecaminosas que resultam nas lutas que antecedem a lascívia propriamente dita. Duas vozes. A primeira, aquela que diz assim para a gente, ou a gente mesmo, eu mereço algo. Olha a minha vida, minha luta, minha renúncia, o orgulho. A outra diz assim, não é justo eu ter que passar por isso. Lá fora, o pessoal, os colegas de escola, de trabalho, fazendo, não acredito que você vai dar bobeira, vai perder uma mulher dessa. Olha aí, rapaz, não acredito que você vai perder isso. Então, o que acontece, resumindo os dois? Autogratificação. Eu mereço um pouco de prazer. Agora, isso aqui pode ser um problema até para nós, crentes, nós que estamos no reino de Deus, nós que abrimos mão de alguma coisa. Como se a gente assim, Senhor, será que nesses anos eu não tenho um pouquinho de crédito? Por tudo que eu faço, por tudo que eu renuncio na minha vida? Não é possível, nem um pouquinho. Então eu mereço algo. Não é justo eu ter que passar por isso. Então, no primeiro, é uma atitude de orgulho. No segundo, é uma atitude de autocomiseração. O que é isso? Eu tenho dó de mim. E aí eu mereço um pouco de prazer. Duas perguntas. O que você quer tanto que está disposto a pecar para conseguir? Segunda pergunta. O que você quer tanto que está disposto a pecar se não conseguir? Sim, a palavra-chave nas duas perguntas é o pecado. Então tem alguma coisa errada. Imagine se você é uma pessoa que disse assim, pastor, o homem que Deus tem para a minha vida é aquele ali. E o pastor falou assim, qual? Aquele que está casado? Tem alguma coisa errada, irmã. Não pode ser ele. A não ser que vá acontecer alguma coisa e ele vai ficar viúvo. Fora disso, tem algum engano nessa sua conclusão. Pense nessas duas perguntas. O que você quer tanto que está disposto a pecar para conseguir? E o que você quer tanto que está disposto a pecar se não conseguir? Dr. Russell Shedd diz, nós precisamos aprender a adiar o prazer. Teve aquele movimento, recebeu críticas, mas com certeza ele tem muito mais frutos positivos do que negativos, que foi feito principalmente lá naquela parte dos Estados Unidos, não fui lá ainda, chamado Cinturão dos Crentes, onde tem muitas cidades com muitos evangélicos. O movimento é quem ama espera. Quem ama espera. Precisamos aprender a adiar
o prazer, que é algo bem na contramão do mundo. Aqui e agora. E se você é anti-Globo, eu não ganho nada deles, mas uma coisa mais objetiva, eu assisto sempre que posso, assisto o Jornal Nacional quase toda noite, o jornal hoje, na hora do almoço. E às vezes eu começo às 8h30, pego o finalzinho da novela, porque eu já gosto de pegar as manchetes. Lá em casa até minha esposa e minha filha brincando, pai, você não vai perder, porque eu fico sabendo o que vai passar, né? E aí tinha uma jovem na novela, conversando com o rapaz, de repente beijaram na boca, e ele saiu, aí uma vizinha chegou e falou assim, que coisa boa, namorado novo. Não, é só um amigo, a gente está se conhecendo. Eu falei, imagine a hora que começar a se conhecer, né? Porque só na amizade está nisso daí, tudo bem, é o padrão. O provérbio chinês diz que nossos desejos são como crianças pequenas. Quanto mais lhes cedemos, mais exigentes se tornam. Falando em provérbio chinês, foi muito difícil para eu acreditar que o ator David Carradine, os mais novos não vão saber, e você não é inferior por causa disso, mas é aquele que fazia o papel do Kung Fu na década de 70, que passava à noite no meio da semana. Hoje você pega isso aí na internet. Que ele era um monge Shaolin, ligado a um grupo do budismo, e tinha muitas lições de vida, conversando com seus mestres budistas lá, além de lutar o Kung Fu e assim por diante. Tem um nome certo. Eu estou falando uma coisa séria. Se quiser fazer pesquisa, não agora, depois quando você chegar em casa. Sabe como ele morreu? Algumas pessoas, alguns homens, eu nunca tinha ouvido falar nisso, colocam uma espécie de um cinto sobre o pescoço e apertam, enquanto estão se masturbando para poder sentir mais prazer. Eu não acredito nisso. Pode fazer a pesquisa que é verdade. E eu me lembro que nós tivemos, estava no pastorado da Central, a gente tinha embora fosse à noite, a gente chamava de café teológico. E trazia alguns temas. E eu me lembro que o doutor Pablo Bernardes, psiquiatra lá, ele comentou sobre isso. E depois, quando terminou, eu falei, Pablo, eu sabia, tem um nome. Eu falei, gente, dá para você acreditar que o indivíduo aperta o seu pescoço para aumentar o prazer sexual, o orgasmo, enquanto se masturba? Ainda mais ele, no mundo não crente, olha o tanto de mulher que tem por aí. E ele morre desse jeito. É quase que uma espécie de overdose sexual. Incrível isso. Eu sei que qualquer um estaria sujeito, mas ele, que protagonizava aquele papel do homem que aprendia tantos princípios de vida ligado ao budismo, né? E um deles justamente a questão de renúncia. Pegou aí do provérbio chinês. Nossos desejos, quanto mais lhes cedemos, mais exigentes se tornam. Por isso que as pessoas morrem de overdose. Porque hoje é sábado. Eles saem em busca de um prazer. Sábado seguinte, eles querem encontrar um prazer maior. Deixa eu atrás da minha pastilha aqui que vai me ajudar. Um prazer diferente. E nessa busca por esse prazer, onde que vai dar? Vai dar nessa overdose. Agora, eu queria começar a compartilhar com vocês, não é uma receita pronta, mas é algo prático e que funciona, alguns princípios para a gente manter essa pureza mental, porque uma vez que
Nossa mente é o nosso mais importante órgão sexual. O que a gente faz? Lembrando que você vai receber tudo isso daí. Em primeiro lugar, encher a sua mente com a palavra de Deus, com literatura evangélica, com música evangélica, com programas sadios, com boas companhias. Siga 2 Timóteo 2:22 e agora eu vou pedir a ajuda de vocês para vocês descansarem um pouquinho da minha voz. Vamos ler esse versículo então, todos juntos, vamos lá? Foge. Amém, mas foi um ensaio. Nós podemos ler melhor. Amém, homens? Então vamos lá. Vocês estão um pouquinho tímidos. Vamos ler juntos o que Paulo diz para o jovem Timóteo. Juntos. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça. Não é um sermão presbiteriano, não, sem crítica, mas tem 3 coisas aqui. Qual é a primeira palavra desse versículo? Foge. Sabe o que Paulo está dizendo para ele? Busque força na fuga. Lá no avião, como acontece com todos vocês sabem quando viajam, aqueles avisos de se houver despressurização, máscaras cairão automaticamente. Se tiver que ter pouso na água, embaixo do seu assento, tem algo lá para você colocar no corpo, ou o próprio banco, o assento, vai ser o seu flutuante. E ele diz assim: deixe os seus pertences e fuja. Exatamente como alguém está fugindo de um incêndio, de um terremoto, de uma enchente, seja o que do incêndio no carro. Se manda. Não dá tempo de nada. Me lembro uma vez numa aula, mesmo quando estava começando, 30 anos atrás, o doutor Bertoldo Gratz pergunta assim na Faculdade Teológica de São Paulo: o que é a coisa mais importante da vida? Mas numa aula de teologia, o que você acha que ele vai querer como resposta para o pessoal? Deus, né? Não. A coisa mais importante da vida é sobreviver. É ficar vivo. É isso que é o mais importante. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo? Foge. Normalmente a fuga, ela é sinônimo de covardia. Como alguém falou, você sabe qual é a diferença entre o herói, o vencedor e o covarde? Todos dois sentem medo. Mas o covarde foge, o vencedor fica e enfrenta. Mas todos dois sentem medo. Não quero ficar indo além do texto, nem gosto disso, mas a gente acha que Davi não ficou pulando e dançando de frente de um homem que tinha um pouco mais de 3 metros do que ele. Ele só falou para ele assim: você vem contra mim com lança, com espada e com escudo, e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Alguém já falou, sabe qual é a diferença entre Davi e Golias? É que um confiava em si mesmo e outro confiava no Senhor dos Exércitos. Quem é que venceu? Então, às vezes, meus irmãos e irmãs, a fuga não é sinônimo de covardia nem de fraqueza, mas é justamente o caminho da vitória. Num desses documentários, vários foram feitos, documentários de filmes sobre o episódio das Torres Gêmeas de 11 de setembro, Estados Unidos, 2001, uma pessoa do Corpo de Bombeiros de Nova York dá claramente o testemunho dele, disse: eu desci, quando eu cheguei embaixo, já estava pegando fogo, uma voz falou para mim: corre! Eu comecei a correr e olhei para trás. Nós vimos essa cena na televisão. Leva anos para construir. E quantos minutos para demolir as Torres Gêmeas? Rápido, não? Vocês sabem, meus irmãos, a gente não sabe muito assim na prática, graças a Deus. Mas 10, 15 segundos de terremoto faz um estrago enorme. Enorme.
Então, eu estou dando ênfase nessa primeira coisa. Como aquele caminhoneiro falou assim, eu vou cair fora, aquela mulher ali destrói casamento. Eu vou embora. Não dá para... Você não aguenta. Paulo está falando para ele, foge. Não está falando assim para ele, faça oração, faça jejum, foge. Foge de quê? Das paixões da mocidade. A palavra paixão, Pedro fala que as paixões carnais fazem guerra contra a alma, é alguma coisa que você tem um entusiasmo muito vivo por alguma coisa. E os irmãos sábios cristãos que vão entrar no ministério, em que algumas coisas a gente vai ter que fugir, no bom sentido, não é mesmo? Com relação a mulheres na igreja, sem querer julgar. Vai conversar, vai falar, mas, opa, tem um limite. Então, o que ele diz? Foge das paixões da mocidade. Ele não falou, fique em frente, ele diz, fuja, evite, saia correndo. Eu falei que tem 3 coisas, né? Primeiro é fuja. Segundo, siga. Seguir o quê? 4 coisas. É só olhar para lá. A justiça me ajuda. Segundo. Terceiro. Quarto. A paz. Porque é óbvio, se eu estou andando e de repente eu escorregando, opa, eu vou segurar em alguma coisa. Se eu estou fugindo daqui porque está pegando fogo, eu tenho que ir para algum lugar o quê? Seguro. Não é? Nós não temos isso aqui, mas aqueles treinamentos. Se eu estou, por exemplo, num lugar, num escritório, e vai ter um terremoto, uma das coisas que as pessoas falam é, vá para embaixo de uma mesa, porque se o teto cair, ele bate no tampo da mesa e não na tua cabeça. Se está tendo um terremoto, não saia correndo, fique parado. Então, você tem que seguir e fugir para algum lugar, para alguma coisa. No caso, Paulo falou assim, segue a justiça, aquilo que é justo, que é reto, segue a fé em Jesus, segue o amor e siga a paz. Tá, eu vou fugir para onde? Isso daqui. E a terceira coisa é que Paulo diz, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Com os que... A minha setinha funcionou aqui, deixa eu ver se ela vai funcionar aqui. Está muito longe, né? O notebook está lá. Não tem problema não. Olha lá. Com os que. Quem são esses? Fácil de responder. Os que têm a mesma fé que você. Pais, tios, avós, líderes, homens. Os amigos dos nossos filhos precisam estar na igreja. Eu fico muito grato a Deus, porque quando eu vim aqui em 97 ou 98, eu estava na equipe pastoral da Igreja Evangélica de Campinas, bairro de Goiânia. O pastor Marcos é o pastor lá até hoje. E hoje, quando tem o aniversário, por exemplo, dos meus netos, quem é que está participando? Aqueles que há 30 anos atrás eram alunos da minha esposa, que chamam ela de tia Leni até hoje, eram os juniores. São casados, têm filhos e estão lá. Eu louvo a Deus por isso. Igreja precisa ser um lugar de comunhão, de amizade, de ter os nossos amigos, os filhos, os retiros, as crianças, criar uma família. Essa é a figura da igreja que eu muito, não estou dizendo que é a melhor nem a mais certa, que eu gosto muito é família. Quando eu recebia novos membros, ou por batismo, ou por transferência, eu falava para a pessoa, meu irmão, minha irmã, vocês, eis a sua nova família.
E eu falava para a igreja, eis seus novos irmãos, vamos recebê-los? Então, isso é importante, isso é antigo. Tem uma frase lá de Aristóteles, um dos filósofos da Grécia Antiga, diz: os homens bons te ensinarão coisas boas, e os homens maus te farão perder a própria razão. Aquela frase antiga continua sendo válida, que é de mostra-me com quem você anda, eu vou dizer quem você é, as influências. Então, o que Paulo está falando? Você segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo, onde que estão esses que de coração puro invocam o Senhor? São aqueles que estão no Senhor. Como alguém falou assim, Jesus falou, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Pastor, como é que a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus? A primeira coisa é você ter um relacionamento com o rei do reino de Deus, porque todo reino tem um rei. Você tem um relacionamento com o rei? Nós cantamos, né? Reina em mim, não cantamos aqui? Agora há pouco? Foi aqui que nós cantamos? Então reina. Quem que reina em mim? O rei. Isso é importante. Dizem que um rapaz estava assim meio frio na igreja e tinha muita curiosidade para conhecer como que é uma balada numa boate. E uma noite ele falou assim, hoje ao invés de ir para a reunião dos jovens no sábado, eu vou lá. Curiosidade matou o gato, então ele foi lá. Quando ele chegou e viu aquele ambiente de música, de fumaça, de bebida, de droga, de homem beijando mulher, mulher beijando mulher, homem beijando homem, ele falou, isso aqui é quintos do inferno. E saiu. Mas ele estava continuou frio. No sábado seguinte, ao invés de ir para a reunião da mocidade, ele foi de novo para a boate. E aí quando ele foi, olhou e falou assim, pensando bem, não é bem o quinto do inferno, é quarto. Né? E na semana seguinte ele foi de novo, e é isso que você está pensando, e logo, pensando bem, não é tão ruim assim, o bicho não tem 7 cabeças. Isso é um passo a passo, é o que está no Salmo, um abismo chama outro abismo. Logo se torna uma coisa comum. E é isso que as pessoas vão fazendo, trabalhando lá fora, para mostrar para você que esse é um novo normal. Porque eu falei a questão do filme. Na década de 60, eu sei que eu voltei longe, hein, pessoal? Naquele episódio do seriado americano, a discussão do episódio daquele dia é se era uma menina de 14 ou 15 anos nos Estados Unidos poderia trabalhar entregando jornal. Peraí, pastor, volta. Entregar jornal. A pessoa não tem assinatura de jornal, ela passa cedo e joga uma menina. Aí tinha problema? Naquela época tinha. Alguns anos depois, a grande questão lá da novela é se aquele galã, o bonitão, iria ficar com aquela jovem ou com a mãe da jovem. Deu para entender? Lembre-se disso. A primeira mulher que foi grávida, casada numa praia de biquíni, a Ângela Diniz, foi um escândalo na década de 70. Você acha isso? Estou só ilustrando, hein? Gente, aqui, lá tem, hoje, às vezes, no dia que vai apresentar o bebê, tem algumas fotos lá de que o papai está dando um beijo na barriga da mamãe, o irmãozinho também, assim por diante, no templo, normal. Só para a gente pensar um pouco sobre isso. O que esse versículo está dizendo? Busque força na fuga, siga a justiça, fé, amor e paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. O que o pessoal lá fora faz? Alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, clínicas de recuperação, que hoje não é mais chamado isso, comunidades terapêuticas. Porque você precisa estar
perto de pessoas que vão te dar força para você não voltar para lá. Isso é óbvio. Que vão dar um testemunho, vão falar como é que está a luta dela e como é que ela está vencendo. Isso é comum. Não é aquela ilustração do graveto. Se você pega um pedacinho de madeira, um graveto, e põe ela junto de outros, um vai aquecendo o outro. Tem que pensar nesse aspecto aí. Ok? Eu vou dar um tempo para vocês lerem isso aí com os olhos. Um minutinho só. Dá uma lida nisso daí. Vou abaixar aqui para não ficar na frente. Interessante, não? Então, começando do final, não vou ler tudo, não é para orar. Tira a mão da chapa. Logo depois da travessia do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, o Senhor faz aquela famosa pergunta para Moisés: por que clamas a mim? Ordene ao povo que marche. Deus fala para ele. Deus não está falando que não é para orar. Não é hora de clamar, é hora de marchar. Bem simples. Temos uma refeição, vamos orar? Vamos. Irmão fulano, pode agradecer? Pode. Depois que termina a oração, fala amém. O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Se é um retiro de jovens e adolescentes, os adolescentes falam assim: ao ataque! E vão esvaziar as panelas, não é? Já orou? A comida está pronta, então vamos comer. Então, quando você põe a mão numa chapa quente, ela vai doer. Não é porque o fato de você não ter orado, não ter fé. É porque ela está quente. Então, tire a mão da chapa. Deu para entender? Tem coisas que são lógicas. Provérbios 31:3 diz: não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Irmãos, pé no chão, pé no chão, pé no chão. Isso aqui que é comum. Quando o camarada, o homem casado, de igreja, pastor, líder, está envolvido com uma pessoa, até lá fora tem isso. Ele fala assim: por que as amantes ganham mais? Ganham perfumes caros, ganham roupas caras, são levadas para jantar em restaurantes caros, viagens caras, enquanto muitas vezes a esposa não ganha isso. Tá. Se chega, então você, aquele sonho, o homem da minha vida, então assim por diante. Se chega um momento de arrependimento, e ele chega para ela e fala isso, e diz assim: eu vou voltar para minha esposa, para minha família. A maioria delas não vai dizer assim: estou tão feliz, Deus seja louvado. Normalmente, algumas vão dizer assim, eu vou ter que usar a expressão: tá bom, pastor? Desgraçado, eu vou acabar com a sua vida. Eu vou te destruir. Eu vou te arruinar. A gente vê isso dentro da igreja, fora da igreja, no mundo político e assim por diante. Então, agora, sabe quem está falando isso? Salomão. Não. Quem está falando isso é a mãe do rei Lemuel. Tá? Aliás, não precisa pedir perdão, desculpa, mas a gente fala tanto assim: e Salomão falou sobre a mulher virtuosa. Não, ele não falou sobre a mulher virtuosa. Quem fala sobre a mulher virtuosa é a mãe do rei Lemuel. Não diz o nome dela, mas diz que ela é a mãe do rei Lemuel. Mas antes disso, ela fala assim: meu filho, não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis, e elas destroem mesmo. Como foi que Salomão perdeu o seu trono? Eu sei que Provérbios capítulo 4 diz que ele... 1 Reis capítulo 4 diz que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Traduzindo para hoje seria 700 esposas e 300 amantes. Mas daquelas, o Senhor falou assim: essas não, porque você vai querer agradar essas mulheres e elas vão perverter o seu coração. E ele foi capaz de fazer até o quê? Oferecer crianças como sacrifício vivo ao deus Moloque. Se você relembrar, Salomão constrói o templo,
mas gasta tempo e dinheiro também construindo um palácio para a mulher egípcia. Então, irmãos, elas destroem os reis. No momento em que você está alimentando, está dando, você é lindo. Você é o homem da minha vida, é um sonho. Mas se o momento que você se arrepende e disse, acabou, ela vai trabalhar para te destruir. Está lá. Está escrito. Acredite nisso. Por favor. Vocês sabem de onde eu tirei essa frase de a pornografia agora está mandando a fatura? De um site evangélico, pastor? Não. É interessante você ver psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas não evangélicos falando sobre isso. Houve um momento do incentivo, por causa do dinheiro. Eu vi um rapaz falando sobre como ele quase foi destruído, e você ficava assim e falava assim, bom, daqui a pouquinho ele vai falar da conversão. Não, não falou nada de conversão, nem de Bíblia, nem de Jesus, nem de Deus. Um rapaz não crente. E é essa expressão que foi usada. Ela agora está mandando a fatura. Ela agora está mandando a conta. Porque o que a gente lê e fica claro nas Escrituras, que o pecado engana e destrói. Engana e destrói. Lembre-se disso. Isso aqui, ó, é de 23 de março de 2019. Folha de São Paulo, hein? UOL, hein? Bem liberal, hein? Bem liberal para os padrões sexuais. Registros de crimes sexuais em coletivos de São Paulo crescem 265% em 11 anos. Levantamento considerou 4 tipos de delitos cometidos de 2008 até o fim de 2018. Por quê? Porque o candidato, o camarada, fica enchendo a mente de pornografia até tarde da noite, aí no outro dia, no contexto de São Paulo, no ônibus, no trem e no metrô, ele vai querer se esfregar nas mulheres. Eu coloquei aí, foi só copiar e colar, fazer um print. Está aqui, ó, Folha de São Paulo colocou isso. Você não acha que isso aí diminuiu, não? Da onde vem isso? Tá ok? Então, nesse primeiro momento, temos uma introdução geral, sua mente, seu mais importante órgão sexual. E a primeira sugestão aqui para se manter a pureza é encher a sua mente. Se entrar lixo, vai sair lixo. Se entrar coisa boa, vai sair coisa boa. Falamos sobre isso. Você não vai controlar o que está diante de você. Mas é como alguém falou, isso aqui não é um controle remoto de televisão, mas uma coisa melhor, isso ligado à televisão, é o controle. Posso ligar, posso desligar, posso mudar de canal, posso assistir aquilo que eu quiser.